soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o seu coração nessa tarde maravilhosa. Boa tarde, meu irmão, sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja Batista das Nações e que o Espírito Santo nessa tarde venha tocar o seu coração nessa hora em nome de Jesus, que você se derrame na presença do Espírito Santo de Deus e que você venha ser tocado, a atmosfera da sua casa seja abençoada, todos aí sejam abençoados através dos louvores, da palavra em nome de Jesus. A palavra de Jesus diz no livro de Levítico, capítulo 6, verso 9 até o 12, diz que o fogo arderá continuamente diante do altar. A importância de nós estarmos com o nosso altar, nós somos o altar de Deus.
Nós somos o altar e queremos queimar, temos que queimar esse incenso, queimar louvando, queimar adorando, queimar buscando da presença dele e nunca deixar apagar esse fogo dentro do seu coração, dentro da sua vida, que você possa se regozijar na presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor, independente de a igreja estar fechada, nós somos a casa de Deus e nós temos que estar com o nosso coração queimando pelo amor do Espírito Santo, por aquilo que Ele já fez por nós, para que nós possamos contagiar outras vidas, para que nós possamos tocar o coração de outras pessoas, e as pessoas possam ver em nós o Cristo que nós servimos, em o nome de Jesus. E que nessa tarde você venha a ouvir a palavra de Deus e venha ser tocado, em o nome de Jesus, você e a sua casa, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a ambição morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Revidado serei, precioso mudar, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim, peça ao Senhor acender o fogo no seu coração, Santo. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refutado serei, gostoso mudar, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim, acende fogo, acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo. Eu quero dar as boas-vindas a você que está juntamente conosco neste momento tão importante do nosso culto, que é o momento da Palavra de Deus.
Mas antes deixa eu dizer aqui algumas coisas. É só uma informação para você. Nós estamos transmitindo o nosso culto online desde que começou aí este confinamento, o lockdown aqui na Inglaterra. E já faz mais de vamos fazer 3 meses, ou um pouco mais de 3 meses, e nós estamos produzindo esses vídeos de forma bem amadora, de forma bem caseira. Quando nós fazemos a nossa transmissão, é exatamente assim. Eu faço do meu office, do meu escritório. Nós estamos assim também esperando que essa situação se regularize, embora o governo já tenha flexibilizado um pouco as situações. Lojas estão voltando aqui na Inglaterra e certas coisas já estão acontecendo para minimizar um pouco. Mas as igrejas começam ainda agora de forma muito lenta. Não se pode reunir mais do que 30 pessoas, não se pode cantar. Então, nós ainda não estamos prontos para voltar, e até mesmo porque nós alugamos um espaço numa igreja inglesa e eles também precisam de se submeter às novas regras, e eles nos disseram que ainda não estão prontos para isso. Então eu peço que você nos ajude em oração. Você que já pode se reunir aí na igreja, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui enfrentando essa situação, mas tudo para a glória de Deus. Então, essa transmissão é de forma muito amadora, né? Mas nosso desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração e que Ele traga a você a bênção que Ele tem já preparado para você nesta tarde. Então, mas antes que nós entremos na palavra, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a orar juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E por isso, Pai, nesta tarde, eu quero te pedir que a ação do Teu Espírito venha sobre nós. Senhor, venha sobre aquele que me vê, que me ouve. Que a Tua boa mão, Senhor, venha abençoar e que essas pessoas possam abrir os seus ouvidos espirituais para ouvirem a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, que é eficaz na vida de quem crê, Senhor, possa agora, nesta tarde, Senhor, penetrar nas mentes e nos corações que se abrem para recebê-la. Seja assim, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, eu quero falar nesta tarde sobre um tema que é muito caro a todos. Eu quero falar sobre proteção e livramento. Muita gente entende que busca proteção, mas como falar em proteção num mundo tão complicado que nós vivemos? Como falar em livramento, né, num mundo onde nós estamos rodeados de tantas situações complicadas? Mas eu começo essa palavra falando um pouquinho sobre superstição. Né? Tem muita gente que é supersticiosa. Por exemplo, pessoas que não passam debaixo de uma escada, pessoas que ficam espantadas se um gato preto cruza a sua frente. Aí eu pergunto, será que existem cristãos supersticiosos? Bem, se existem, eu não sei, mas se existem, eu vou dizer para você, ou são muito novos na fé, ou então ainda não se livraram de certas crendices tão populares àqueles que não conhecem a Cristo. Alguém pode logo dizer, não, pastor, eu não sou, não, glória a Deus. Mas observe que eu vou falar de algumas coisas interessantes, porque
no Brasil, em muitos lares cristãos, eu mesmo já visitei vários deles, né? Eu, quando chegava, via ali uma Bíblia em cima de um aparador, uma coisa assim meio que de decoração, mas aberta no Salmo 91. E perguntado sobre essa questão, um cristão que tinha essa Bíblia posta ali, ele sempre mencionava, ou invariavelmente mencionava: bem, pastor, o Salmo 91, a Bíblia está aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91 espanta capeta. Será? Será que isso é uma verdade? Isso soa muito como uma superstição. Será que essa pessoa conhece verdadeiramente a Deus e a sua palavra? Hoje eu quero tomar exatamente o Salmo 91, mas vou tomar 2 versículos do Salmo 91. Eu não vou analisar o texto todo, mas eu quero trazer para você algumas verdades que envolvem a questão da proteção e do livramento. Então eu trago o versículo 1 e o verso 11. E o verso 1, que ele começa o Salmo, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos tecer algumas considerações e abordar o tema da proteção e do livramento de Deus para o seu povo. Vamos aqui trabalhar um pouco isso, né? Em primeiro lugar, o Salmo realmente trata da proteção soberana de Deus sobre os seus filhos, diante de constantes perigos e terrores bem presentes neste mundo. Não tenha dúvida alguma. O cristão pode ler este salmo e ter a segurança de que nada pode atingi-lo sem que Deus o permita. Ponha isso no seu coração. O Salmo 91, como um todo, é uma promessa de proteção e de livramento que produz no Filho de Deus descanso em meio a situações orquestradas pelo maligno. Por isso eu encorajo você a ler todo o Salmo, e você vai encontrar nele palavras como esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza, asas. Essas palavras infundem um sentimento de amparo, um sentimento de aconchego. Mas também eu vejo alguns verbos interessantes, verbos que expressam uma dimensão de cuidado e presença. Por exemplo, livrar, cobrir, guardar, suster, invocar e mostrar. Então nós vemos estes verbos que eles trazem para cada um de nós um lenitivo. Vamos observar o versículo 1. O versículo 1 ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, neste versículo o salmista identifica a pessoa destinatária da promessa de proteção e livramento. Ele começa dizendo que preste atenção no termo, que aquele que habita no esconderijo de Elion, o Deus Altíssimo, descansa à sombra de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas note que a perspectiva do salmista ela é ampla, mas ele individualiza quando usa o pronome aquele. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é a pessoa destinatária da promessa de proteção e livramento divino. Ora, você é um daqueles que habita no esconderijo do Altíssimo? Essa é a minha questão para você nesta tarde. Habitar ou morar no esconderijo do Altíssimo são verbos que indicam proximidade, ou melhor, indicam uma relação estreita com o Senhor.
E isso concorda com as palavras de Jesus em João capítulo 15, verso 5, quando ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu entendo aqui o seguinte, que a ligação dos ramos, que somos nós, com a videira, que é Cristo, pode ser comparada com a habitação ou morada no esconderijo do Altíssimo. Percebe? O nosso ponto de partida para entendermos a promessa de proteção é a nossa ligação estreita com Deus através da pessoa de Jesus. E eu repito para você que a nossa ligação estreita com Deus através da pessoa de Jesus é o ponto de partida para entendermos exatamente a questão da proteção e do livramento. Então, quando nós pensamos no texto que eu acabei de mencionar para você, sobre Jesus sendo a videira e nós, as varas, os ramos, nós estamos ligados a Ele. Isto fala então de uma relação de intimidade, porque estamos ligados. E esta promessa de proteção e de livramento, quando aquele que habita no esconderijo é identificado porque ele mora nesse lugar, isto se refere a uma relação de intimidade com o Pai. Olha só, você pode até dizer, mas isso, alguém, não só você, mas alguém pode dizer, isso era uma promessa lá para Israel ou para alguma pessoa daquela época? Não, eu não vejo assim. Por exemplo, Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um pastor batista britânico muito famoso, ele afirmou: tomar uma verdade geral das Escrituras e se apropriar dela pela fé como sua é a mais alta sabedoria. Portanto, todo cristão em comunhão com o Senhor pode tomar essas promessas do Salmo 91 como suas, fazer delas promessas para você mesmo, se você está ligado ao Senhor. Eu destaco aqui o final do versículo que nos diz que aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. O descanso referido no verso 1 aponta para nenhuma preocupação e nenhum sentimento de ansiedade, porque essa pessoa está à sombra de El Shaddai. E eu destaco também a palavra sombra, porque ela é significativa. Numa terra onde o sol queima e pode ser perigoso, uma sombra poderia ser compreendida como uma metáfora de cuidado e de proteção. Então, o que eu vi, ou o que vimos nesse primeiro versículo, é a promessa para todo aquele que tem uma relação pessoal com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Você que me vê, você que me ouve, você tem essa relação, você tem essa amizade com Deus. Quantas pessoas do mundo anseiam por proteção? E quantos cristãos que não são amadurecidos na fé têm algumas posturas, vamos assim dizer, meio que supersticiosa, porque ainda não se libertou daquelas coisas que não tem nada a ver com o Senhor. O que nós vemos na palavra, nós vemos uma promessa. E se tem uma promessa de Deus e eu tomo essa promessa para a minha vida e aplico
A palavra de Deus ainda me diz, lá Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, quando ele diz que a palavra é eficaz na vida daquele que crê. Eu digo para você uma coisa: se você tem essa relação com o Senhor, tome posse dessas promessas, porque elas são para você. E se você ainda não se entregou a Cristo, você pode tomar essa decisão hoje. E se assim o fizer, elas também serão suas. Agora, o restante do Salmo abrange o livramento como uma promessa e empenho do próprio Deus para seus filhos. Ou seja, Deus está empenhado também, não é? Que os seus filhos tomem esta promessa que Ele faz. Portanto, eu encorajo você, novamente, eu estimulo você a ler e a meditar em todo o Salmo, porque será bênção para a tua vida. Mas agora vem a segunda parte, que para mim é a cereja do bolo. Trata-se do versículo 11. E o versículo 11 nos diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Note que a promessa fala de proteção no caminho da vida. Tome nota que o texto diz que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Ponha isso também no seu coração. Mas os caminhos referidos concordam com o verso 1, que se refere à pessoa que está em estreita relação com Deus. Por que eu digo isso? Porque essa pessoa não andará em caminhos que o mundo pode propor a ela, ou naquelas trilhas que sentimentos dela mesma a forçam a andar neles. Observe uma coisa: a carne teima em falar mais alto nas nossas vidas, na vida de todo cristão. Então muita gente, por causa de determinados sentimentos, trilham caminhos da carne. O cristão verdadeiro não vai permitir que a carne fale mais alto. Ele vai sempre andar nos caminhos que se conformam com a palavra de Deus. Essa pessoa andará nos caminhos do Senhor. Sim, naqueles que estão envolvidos com o Senhor em todo o tempo. Quanto a isso, vamos fazer algumas observações nesta tarde. Os caminhos que Deus tem traçado para os seus são caminhos que nos levam a contemplar a nossa carreira aqui na terra. No entanto, existem caminhos que estão fora dessa promessa, e quando algum filho de Deus teima em andar neles, acaba ficando exposto. Por quê? Porque são caminhos contrários a Deus. Vamos ver alguns deles, né? Mas antes, deixa eu abrir um parêntese, porque eu digo que nós, enquanto estamos neste mundo, nós estamos caminhando e vamos passar algum tempo caminhando neste mundo. Alguns passam rapidamente, outros demoram um pouco mais. A nossa perspectiva de vida, quando olhamos para as pessoas, algumas vivem mais do que outras vão embora cedo. Então o caminho que ela trilhou foi pequeno. Outras demoram, né? Há poucos dias atrás vi uma pessoa que estava com mais de 100 anos e tão lúcida. E eu fiquei pensando, meu Senhor, essa pessoa, por mais que ela tenha vivido, isso não é nada diante da eternidade. Então, tudo é passageiro, nós somos peregrinos neste mundo. Agora, então, como nós estamos caminhando? Em que caminho nós estamos trilhando?
E existem caminhos que são totalmente contrários ao Senhor. Quem anda nesses caminhos não pode reivindicar essa promessa. Então eu começo a falar um pouco deles. Então, número 1, caminhos, quem anda, por exemplo, em caminhos de pecado, caminhos de desonestidade, caminhos de mentira, de vício, de conformidade mundana. Entenda bem, o cristão, ele foi chamado para abandonar todas estas situações. Antes, vivíamos no caminho de pecado. Antes, para nós, desonestidade podia ser, ainda que aprendêssemos na nossa casa certos conceitos e princípios, mas isso é uma questão relativa. A mentira, o que tem isso? Tem gente que leva muito a sério a mentira, tem outros que não, né? A mentira pode ser até alguma coisa assim, quase que normal, né? Até chegaram aí a dizer, a classificar a mentira, até mentira branca, mentirinha, como se, por exemplo, a mentira não tivesse a mesma natureza. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena, a única coisa que difere da mentira são as consequências, né? Então, mas o cristão não deve andar nesse caminho, e nem tampouco ter nenhum tipo de vício, né? E muito menos se conformar com o mundo. Quem anda nesses caminhos pode contar com a promessa de Deus do Salmo 91. Quem trafega por eles corteja o perigo e desafia Deus. Ponha isso aí na sua mente. Número 2. Caminhos do egoísmo. Muito próprio do ser humano isso, né? Muito próprio da carne, a pessoa que só pensa em si mesmo. Caminhos da ganância e da ambição. Gente que é apegado ao dinheiro. Gente que é apegado às coisas deste mundo. Você não sabe quanto tempo você vai viver. E por mais que você ganhe, por mais que você tenha, você chegou neste mundo nu e vai sair daqui do mesmo jeito. Você não vai levar nada com você. Mas tem pessoas, e eu digo, tem alguns cristãos que não usam esses termos declarados, mas tem posturas que aí demonstram que a pessoa é assim, né? Ganância, ambição, gente que não contribui para o reino de Deus de forma alguma, né? Por quê? Porque são apegados às coisas desta vida. Então é preciso uma conversão nessas áreas. Então, só recapitulando, caminhos do egoísmo, da ganância e da ambição. Quem anda nesses caminhos busca o engrandecimento pessoal, mas essa rota é torta e sombria e atenta contra a palavra de Deus. Número 3. Caminhos de independência, de obstinação. Preste atenção nisso. Tem muita gente que é cristão, mas não vive na dependência de Deus. Porque viver na dependência de Deus envolve uma vida de estreito relacionamento. E essa vida de estreito relacionamento, de uma amizade íntima com o Senhor, ela é vivida pela fé. E viver pela fé é uma batalha contra a carne. Então muita gente não quer trilhar nesse caminho. São caminhos de independência, de obstinação, de fantasia, de devaneios, de impulsos carnais. Essa trilha é totalmente contrária à palavra de Deus. Portanto, caminhar nela afronta o Senhor. Número 4. Caminhos de ensinos errados e contrário às Escrituras.
Irmãos, ensinos errados ou falsos vendam os olhos e alguns podem até pensar que estão certos. Isso é algo perigoso, muito perigoso, e nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde as pessoas não querem confrontar os ensinos, as mensagens, os púlpitos estão pregando. Mas será que tem aqui alguém como aqueles cristãos de Bereia? A Bíblia nos informa que eles eram mais nobres, Deus os chama de mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam aquilo que os apóstolos estavam dando a eles como palavra, como ensino. Mas eles foram conferir se aquelas coisas eram assim. Você é uma pessoa que está aberto a todo tipo de ensinamento? A todo tipo de mensagem? Confronta essa mensagem com a palavra de Deus, que é a expressão da verdade? Confronta. Muitos estão andando nesses caminhos, mas não podem ser considerados inocentes. Por quê? Porque as Escrituras estão disponíveis a todos. Ninguém é inocente. Consequentemente, quem trafega por esses caminhos que citei, não pode contar com a promessa de Deus neste salmo. Não. Isso é sério, muito sério. Irmãos, vamos simplesmente agora enumerar os caminhos de proteção, de livramento e de segurança. O cristão tem que andar nesses caminhos que agora eu vou falar. Eu não esgotei a lista anterior e também essa não. Mas eu quero dizer para você, chamar a sua atenção para alguns caminhos nos quais o cristão deve andar. Então eu começo, número 1, o caminho da fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos dependentes de Deus. O caminho da dependência de Deus exige fé em Jesus. Consequentemente, o caminho da fé em Jesus, ele mostra que nós somos dependentes do Senhor para todas as coisas. Ponha isso no seu coração. Número 2, o caminho da obediência aos preceitos divinos. Tem muita gente que quer obedecer a palavra de Deus em parte, somente naquilo que ele acha que ele deve obedecer. Será? Não. Ou nós obedecemos toda a palavra de Deus? Porque se nós desobedecemos um ponto, nós estamos desobedecendo em todos os outros. Você é um cristão que está com o coração aberto para obedecer a Deus? Preste atenção e ponha isso também no seu coração. Mas número 3, o caminho da confiança. O caminho da confiança, irmãos, é aquele caminho cujos olhos da pessoa que trilha nele estão postos em Jesus. Como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, eu até estava conversando com a minha esposa num café da manhã, e a gente falando que nós temos muitas interrogações, nós não sabemos todas as coisas, mas Deus não nos chamou para entendermos tudo. Ele nos chamou para confiar nele. Ainda que eu não entenda, que eu não tenha respostas para certas situações, nós devemos confiar no Senhor. Você trilha por esse caminho de confiança em Cristo?
Glória a Deus. Número 4. O caminho do princípio estrito e da integridade severa. Irmãos, isto aqui é algo tremendo. Eu me lembro que, não sei se nos anos 90, não me lembro muito bem, mas já faz bastante tempo. Nós tínhamos uma propaganda no Brasil que era apresentado um jogador famoso de futebol, da seleção inclusive, que era o Gerson. E era, se eu não me engano, uma propaganda, era de cigarro. Mas o que ele falava virou algo que isso pode identificar muita gente até os dias de hoje. Porque ele falava que ele gostava de levar vantagem em tudo. Tem muita gente que vive exatamente nesses princípios do Gerson, de levar vantagem em tudo. E quando nós abordamos o caminho do princípio estrito e da integridade severa, esse é o caminho que deve ser trilhado pelo cristão. Mas tem gente que, por exemplo, faz barganhas com relação a isso para levar uma certa vantagem. Se o fiscal chega numa empresa de um cristão e vai multá-lo em 100 mil reais, mas ele diz: se você me der 5 mil, então tá tudo certo, eu passo o visto aqui que tá certo. O que você faz? O que você faz? Tem alguém que pode falar, mas as leis são injustas. São. Mas o que Jesus faria numa situação como essa? Se ele fosse um dono de uma empresa aí, será que ele permaneceria íntegro? Ou ele concordaria em subornar o agente para não pagar mais? Isso não nos traz aí uma imagem do que é integridade? Irmãos, nós devemos trilhar esse caminho do princípio estrito e da integridade severa. Não devemos barganhar com nada e com ninguém, porque nossos olhos estão postos naquele que vê todas as coisas. Número 5. O caminho da busca da glória de Deus. Irmãos, nós buscamos glória para nós? Ou como cristãos, nós queremos buscar a glória de Deus? Como cristãos, nós devemos manifestar essa glória ao mundo, que o mundo veja em nós a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos buscá-la. Você anda nesse caminho? Número 6. O caminho da separação do mundo e do andar com Deus. Deus nos chamou. Nós atendemos o chamado. Agora observe uma coisa. Ao atendermos o chamado, nós vamos sim buscar essa relação mais estreita com Ele. Mas para buscarmos uma relação estreita com Deus, nós não podemos misturar o mundo na nossa vida com a nossa relação com Deus. Tem muito cristão que o mundo exerce um certo fascínio, um certo brilho. E às vezes você vai falar com essa pessoa, ele diz: não, pastor, os tempos são outros. Nós estamos vivendo nos tempos modernos. Nós estamos vivendo em tempos diferentes. As pessoas muitas vezes se parecem com o mundo, tanto que ninguém sabe que ele é um cristão.
será que essa pessoa anda com Deus? O apóstolo João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você acha que você pode seguir no caminho, nessa relação estreita com o Senhor, mas ter também uma amizade com o mundo? Você acha que você pode andar com Deus e ter uma relação estreita com o mundo também? De forma alguma. Inclusive, hoje eu vejo com muita tristeza que muitas igrejas têm trazido o mundo para dentro da igreja. Eles não têm ido para o mundo, eles têm trazido o mundo para dentro da igreja. Pensam como o mundo pensa. Age como o mundo age. Conceitos e valores mundanos estão aí na mente das pessoas. Você acha que essa pessoa está andando no caminho da separação do mundo e do andar com Deus? Bem, irmãos, note que esses caminhos oferecem condições variadas. Do que eu estou falando? Eu estou tratando de que as pessoas que andam nos caminhos que Deus preparou para elas, esses caminhos têm condições variadas. Por exemplo, eles são às vezes difíceis. Há pedras nesse caminho e você pode até se ferir. Mas você vai permanecer firme? Você vai permanecer firme? Observe que as pedras que você encontra no caminho que Deus tem preparado, elas estão ali e Deus permite isso para tentar fazer você desistir de caminhar por eles. Mas se você já não se importa, mesmo que se ferir, você permanece fiel, então glória a Deus. Nesses caminhos também existem espinhos e também a tentação. Satanás vai fazer de tudo para impedir você de caminhar por eles. Esses caminhos são essencialmente seguros. Veja, apesar de todas estas situações, eles são seguros, enquanto que as estradas lisas e fáceis são perigosas. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Transitar por eles, muitas vezes as pessoas estão tendo prazer e uma alegria carnal tremenda. E eles são fáceis, mas eles são tão perigosos, porque o fim deles, nós sabemos qual é. Enquanto nós caminhamos por esses caminhos, nós podemos estar seguros da proteção de Deus, pois Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem. Se você tem caminhado nesses caminhos que Deus tem preparado, você pode estar seguro, porque Ele está cuidando de você. E Ele dá ordens aos seus anjos para te guardarem. E eu vou partindo para uma conclusão. O Salmo 91 nos mostra que é possível viver em segurança, é possível viver em confiança e refúgio com Deus. Isto é, permanecer na sombra do Todo-Poderoso, como nós lemos no versículo 1, né? O Salmo oferece a oportunidade de fazer do Altíssimo a sua morada, a sua habitação. A pergunta é: podemos levar esse convite a sério no século XXI? Vivemos em um mundo assustador e inseguro. As pessoas têm vivido com medo, principalmente nesses momentos de pandemia. Quando você liga sua televisão, a mídia parece que tem aquele desejo de infundir em você medo, porque esse é o sistema mundano.
Esses dias atrás, eu vi sua chamada, eu não li o artigo, mas a BBC aqui está dizendo numa segunda onda do vírus. E nesta segunda onda, poderiam morrer mais de 100 mil pessoas. Então entenda que o planejamento do inferno está em andamento. Mas aquele que trilha no caminho do Senhor pode estar seguro, porque Deus dá ordem aos seus filhos para guardar. Ou melhor, dá ordem aos seus anjos para guardar os seus filhos. Será que você sente esta segurança da verdade que Deus expressa nesse salmo? Como podemos adotar a ideia de que podemos habitar no abrigo e na sombra do Todo-Poderoso, a despeito do terrorismo internacional, a despeito da insegurança financeira, das guerras, dos rumores de guerra, do ódio religioso e racial e o desenfreado medo e ansiedade que levaram a uma infinidade de vícios e comportamentos disfuncionais? Como? Nós vivemos tempos em que as drogas invadiram e envolveram vidas que estão presas. Você que tem filha adolescente, tem preocupação com relação a isso? Porque hoje nas escolas, nas universidades, isso é algo tão corriqueiro. Será que nós podemos pensar nesse convite do Salmo 91 que nos faz pensar? Observe que o Salmo 91 proclama o ousado convite de Deus para que vivamos na presença divina, com proteção, com segurança e com amor. E você só vai encontrar proteção e segurança na presença de Deus. Deus assegura ao salmista a libertação, a proteção. Deus assegura o resgate e a deferência por nossas vidas. Sim. Durante os bons tempos e nos momentos de angústia, Deus promete habitar em cada coração com aquela presença amorosa de fiel companheirismo para sempre. É isso. Ele está conosco. O que resta agora é a sua resposta. Se você é um cristão, você já rompeu com todos os caminhos que ofendem e afrontam a Deus? Espero e desejo que seja uma realidade na sua vida, pois agindo assim você estará habitando no esconderijo do Altíssimo. Se você tem essa relação profunda com Deus, e eu estimulo a você a andar nos seus caminhos, a buscar a face do Senhor, a ter uma relação de amizade íntima com Deus. Se você o fizer assim, você estará habitando no esconderijo do Altíssimo. E se você habita no esconderijo do Altíssimo, você está descansando à sombra do Onipotente. Se você ainda não se entregou a Jesus, o momento é agora. Exatamente agora. Enquanto você não o fizer, você estará exposto. Mas a partir do momento em que você abrir o seu coração e se entregar ao Senhor, todas essas promessas serão tuas também. Então eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração. E eu quero clamar a Deus pela sua vida. Por isso, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ore junto comigo. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu entreguei a Tua palavra. E Pai, que as pessoas que me veem, que me ouvem, sejam tocadas grandemente pelo Teu Espírito. E que elas sejam estimuladas, Pai, não por causa da proteção e do livramento como promessas do Salmo 91, mas que sejam estimuladas, Pai, a viver uma vida de intimidade com Deus, a viver uma vida de uma estreita amizade com o Senhor. Mas,
Pai, eu te peço que o teu Espírito, Senhor, ministre o coração destas vidas. Meu Senhor maravilhoso, continua, Senhor, falando aos seus ouvidos espirituais e abençoando cada um deles, em nome de Jesus. E se tem aqui alguém, meu Pai, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia, e quem sabe alguém está dizendo, sim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, aquele que morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Por isso, Pai, se tem alguém aqui com esse desejo, abençoa e toca a sua vida. Pai, conceda a essa pessoa a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Bem, amigos, muito obrigado por estarem conosco neste culto. Meu desejo é que você tenha uma semana muito abençoada e que a graça do Senhor te envolva em todo o tempo. E que o amor de Deus Pai seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E até a próxima transmissão, se Deus assim o quiser. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Então chega o dia de entender tudo que se aprendeu e a entregar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Declare você aí na sua casa, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus.